Fala galera, beleza? Estou aqui hoje com uma RTX 3060, modelo de 12 GB da Gainward, modelinho OC Dual Fan. Comprei de um colega meu usada em mineração. Ficou quase um ano minerando essa placa na mão dele, junto com outras placas. Agora com a atualização de Ethereum e a baixa da mineração, ele acabou desmontando a rig que ele tinha. Uma dessas placas eu adquiri, que no caso é essa, e a ideia dessa placa é, eu vou fazer um upgrade na máquina que a gente está utilizando para edição, a máquina que edita os vídeos aqui do YouTube. Como está filmando em 4K, estávamos utilizando um Dell G15 com 1,5 de décima e uma GTX 1650, ele começou a limitar muito o tempo de produção. Então vamos partir para o desktop, vai ter vídeo no canal montando essa máquina aqui nos próximos dias, mas hoje vamos dar atenção para essa RTX, uma excelente placa de vídeo, muito boa. Então se inscreva no canal, curta o vídeo e acompanhe. Ao contrário do que é utilizado a placa de vídeo, geralmente para jogos, a placa de vídeo, quando é utilizada para mineração, ela tem um trabalho diferente. Acaba sendo usado o poder computacional dela, ela carrega o gráfico, ela que constrói o gráfico do teu jogo. O processador vai lá dar instrução para ela, ó, faz tal quadro, ela gera o quadro na tela. Então, ela é responsável por isso. Porém, como ela tem um poder computacional grande e ela é muito rápida para fazer cálculo, ela foi muito utilizada na mineração, principalmente em principais algoritmos, como foi o caso do Ethereum, que ficou aí quase 2 anos em alta com esse tipo de serviço. Era bem interessante, é um projeto interessante. O único lado ruim da mineração é que atrapalhou bastante a parte comercial das placas de vídeo. Como tinha uma rentabilidade alta, eu lembro que na época uma placa que nem essa estava pagando mensalmente cerca de 500, 600 reais por mês, gastando média de 100 reais de energia elétrica, de luz. Claro que isso depende do estado que tu tá, enquanto paga de energia, mas era uma rentabilidade bem grande. Então a placa era para ter vindo custando ali na casa dos seus 2.500 reais, chegou aí para 7, 8 mil reais. Foi uma época bem complicada. Quem estava acompanhando o hardware na época lembra que foi um negócio tenebroso, vendo 1660 Super, RX 580 sendo vendido por 4 mil, 4,5 e simplesmente não pararem no estoque, justamente por causa dessa rentabilidade. Com a atualização da nova moeda do Ethereum, que era a principal moeda a ser monetizada, né, a melhor pagava na atuação da mineração, que basicamente tu montava a rig, que a rig nada mais é que um computador com várias placas de vídeo, ou com apenas uma placa de vídeo, tu já conseguia fornecer o poder computacional dela em troca de recompensa. Então basicamente tu montava um servidor e alugava ele para fazer o serviço de transação, de criptografia, que a criptomoeda faz via mineração por placa de vídeo. Existem outros modos de mineração, a mais comum e conhecida ficou a placa de vídeo porque ela impactou nos mercados gamers. Agora, como o Ethereum atualizou e não é mais possível utilizar em placa de vídeo, acabou sobrando bastante placa de vídeo em mercado. Eu vejo que bastante gente tem comprado tanto seminável com procedência, como foi o meu caso, como importando até placas que foi utilizado nessa modalidade. Quem não acompanhou, não sabe, não chegou a ver como é que funcionava, eu vou deixar um esboço, só uma pincelada didática para você ter uma noção de como é que era utilizado. Basicamente o overclock e como é que essas placas trabalhavam durante o processo de mineração. A minha ideia é tentar usufruir o máximo da tecnologia que está embarcado nessa linha da RTX 3000, tem DLSS, Ray Tracing, tudo coisas que eu posso converter para edição e ganhar tempo e qualidade na edição de vídeo, aqui pro canal mesmo. Hoje eu filmo com uma GoPro 10, filmo em 4K, justamente para ter melhor zoom, melhor qualidade de imagem para mostrar para vocês, e isso vai ser bem-vindo com o poder computacional que uma placa dessa pode fornecer. Já utilizei esse tipo de máquina tanto em máquina de jogos, que popularmente todo mundo já conhece o potencial e desempenho dela, e também já montamos em algumas máquinas de renderização. Então é mais ou menos o mesmo caminho que a gente vai seguir. Estou com a placa montada aqui só para mostrar para vocês como é que funciona a configuração que é utilizado quando esse tipo de placa, ou modelos similares, é usado em mineração. Coloquei só como um teste aqui, nem está configurado ou nada, mas está aqui pelo minerador. Esse é um modelo de minerador, né, um NB Miner. Está minerando o Ergo, né, que é esse Autolycus aqui, é o algoritmo que ela trabalha.
já está rodando aqui, ó. Como pode ver, ó, ela já está efetivando. Talvez seja um painel desconhecido para vocês, mas é só para explicar para vocês a diferença da placa quando é utilizada para o uso no qual ela foi desenvolvida, que seria para jogos ou render, mas é utilizada também nesse processo de criptomoedas. Quando a gente está falando de jogos, por exemplo, nós medimos a potência da placa em quantos FPS ela consegue entregar, ou seja, uma placa que entrega 100 FPS, ela consegue trocar a imagem 100 vezes por segundo. Quando a troca de imagem fica sequencial, rápida, tem a noção de vídeo, de movimento. A partir dos 30 FPS, 25 FPS, tu já tem uma sensação de movimento, como se fosse assistindo um vídeo. Para jogar, como você está operando, você está, no caso, envolvido com o jogo, nos comandos e tal, o pessoal geralmente gosta de 60 FPS para cima, que ele tem um tempo de resposta mais rápido, mais fluido. Então, a gente analisa as placas de vídeo baseados no FPS que ela entrega para determinar a potência no qual ela estipula, né? Quando nós partimos para renderização, por exemplo, o cálculo é um pouquinho diferente, porque mexe com outras partes da placa que não é contabilizado igual os jogos, né? Porque tem tempo de edição, render, filtros, aplicações e tal, e isso também vai ficar à parte por hora. Quando trabalhamos com mineração de criptomoedas, ela trabalha basicamente como cálculos, ela vira uma placa, uma computacional. Nesse caso, desse tipo de mineração, como era o Ethereum na época da mineração, do auge de mineração, aqui o ETH, usava-se um algoritmo bem parecido com esse que é utilizado no Ergo agora, em questão de mega hash. Tem outros modos de medir cálculo, mas geralmente a mega hash, que é praticamente quantos megas de informação consegue ser calculado por minuto, por segundo. Eu não me recordo certo agora como é que é. Enfim, então, para fazer a medição de uma placa boa, para ver a potência de uma placa em mineração, você faz por mega hash nesse caso, a velocidade de cálculo dela. As placas que trabalham com esse tipo de algoritmo, elas trabalham diferente do que uma placa utilizada para gráfico, porque mineração, como vocês podem ver aqui, ó, não tem gráfico aqui. Fica passando aqui, ó, o minerador, fica fazendo os cálculos, validando, ó, share aceito, fica dando os cálculos. Ela usa e abusa muito da VRAM, das memórias da placa de vídeo. Ele aloca um arquivo, um DAG, e dentro dele fica fazendo contas, descriptografando, contas basicamente. Usa muito o setor da controladora de memória, que está localizado dentro do chip da GPU, dentro do chip de vídeo. Porém, a parte de vídeo, a parte de criação de imagem, praticamente não é utilizado. Aqui eu estou rodando no Windows, mas tem versões como o RiveOS, que é baseado em Linux, que ele é totalmente otimizado, com praticamente nada de gráfico. Um layout bem próximo do DOS, que tem aqui, ó, para vocês entenderem melhor. Aqui, ó, ele é mais ou menos assim, ó. Isso aqui é um vídeo, né, mas ele fica mais ou menos nesse painel aqui, bem restrito. Eu tenho as configurações da placa para fazer um sistema todo desenvolvido em cima para mineração. Otimiza vídeo, ao mesmo tempo que não é requisitado. Então, quando você vai configurar uma placa dessa para utilizar para mineração, tu acaba fazendo uma configuração de clocks bem diferente, bem atípica de quando ela vem nativa para jogos. Eu vou mostrar para vocês uma diferença. Ó, eu tô com o minerador aberto aqui, tá rodando aqui o Autolycus, que é o Ergo. O Ethereum hoje já não é mais minerável, né, por placa de vídeo, então não tem aqui. Esse aqui que eu me lembro é o mais próximo que tinha. Aqui tá a configuração da placa original. Pode ver aqui, ó, RTX 3060, tá rodando no 3.0 porque a placa-mãe é 3.0. O HW aqui mostrando todas as métricas da placa, consumo e tal, né. Ó, reparem que essa placa está consumindo 142 watts. Ela é uma placa de 170 watts de consumo. Tá? Não está trabalhando em carga máxima porque não está sendo requisitada, apesar da GPU estar 100%. Quando nós viemos aqui, ó, nos sensores do GPU, pode ver, ó, memória utilizada está em 3,5 GB, controlador de memória está em 40%, a controladora da memória, e a GPU tá, ó, GPU 63 graus,
Hotspot, geralmente a placa tem vários sensores, o sensor mais quente vira o hotspot. Quando nós vamos fazer uma configuração otimizando rentabilidade, ou seja, essa placa está trabalhando, ela está produzindo dinheiro. Reparem que aqui no minerador, ela está rodando aqui ó, hashtag, essa aqui é a velocidade, seria o FPS da mineração, a blá de cálculo dela. Temos aqui uma referência na época, que é o Juliano Caju, e ele está usando uma configuração indicada aqui no site dele, de 1600 de Core Clock com 2200 MHz de Memory Clock. Isso aqui é para Hive OS, então quando vem para o Windows, tu divide no meio a memória, no caso, né? Que ela é para entregar 121. Então como é que é essa configuração? Deixa eu ver o Power Limit, né? É mexido no Power Limit. Limite para 105. Aí varia de placa para placa, né? Porque é em porcentagem. Mas ó, o objetivo é 1600 MHz. A minha placa está rodando em 1950. Então, se eu pegar 1950 menos 1600, eu teria que abaixar 350 MHz da placa. Então, menos 350. E aplico. Pode ver que é 1600, ó. Baixou 1600. Eu estava rodando aqui com 102 MHz. Pode ver que já baixou para 101. Vou esperar virar mais uma girada aqui. Virou aqui, ó. Pode perceber que eu baixei 300 MHz na placa. Às vezes trabalhar em 1850, eu tô com 1600. E diminuí o clock da GPU, que é o processador gráfico da placa, e não perdi velocidade. Por quê? Como eu falei, a GPU, a velocidade da GPU não importa muito para mineração. Essa parte aqui não importa muito. Então a gente vai baixando até o limite, ao ponto que não afete o funcionamento dela, que é o caso que eu tirei 350, sem tirar velocidade dela. Só que reparem que eu fui de 142 de consumo para 137, ok? Ali dizia para aumentar mais 2.200 para Linux, então ficaria 1.100 para Windows. E eu vou botar aqui mais 1.000 só para garantia. Ó, mais 1.000 na memória. A memória que trabalha efetivamente em 7.300 MHz passará a trabalhar em 8.300 MHz. O consumo voltou a subir um pouquinho porque estava antes, ou seja, eu tirei clock do processador, baixei a energia, botei mais clock na memória, volta a gastar um pouco mais de energia, equilibramos, né? Qual é a vantagem dessa configuração? Tirar energia de um setor que não é utilizado, não é impactante, e colocar mais em cima do que mais impacta. Reparem que de 102 eu fui para 113 no mesmo consumo de energia, ou seja, eu aumentei a velocidade da placa sem gastar mais energia, mas ainda é possível fazer uma configuração ainda mais fina. Aqui ele comenta que o consumo médio a 105 watts, o TDP dessa placa é 180, então vamos baixar aqui, ó, vou desvincular. Eu baixo aqui o Power Limit para 90, ou seja, 90% do TDP máximo. Reparem que ela conseguiu se manter, mesmo com restrição de energia, conseguiu se manter com o clock como estava antes. Então vamos baixar mais um pouquinho, 85. Ó, ainda se manteve. 80. Ó, comecei a ter instabilidade, percebeu? Eu tirei energia, baixou o clock, tá faltando energia. Então vamos voltar para 85, que é o que ele estava estável nos 1600. Ó, 1600, estabilizei. O que acontece na situação? A placa tende a baixar consumo. Aqui, ó, ela tá 150 watts agora. Dá para baixar mais um pouquinho aqui. Aqui no caso seria um acerto fino, né? Tu vai ajustando ela. O que acontece? A gente restringe a potência máxima dela, ao ponto de não alterar os clocks, e aqui temos um consumo menor de energia, ou seja, tu reduz a energia consumida, baixando a GPU e aumentando a frequência de memória. Geralmente é assim que a placa trabalha, e ela trabalha direto. Claro que aquela placa está quente, mas é porque o FAN está aqui em 41%. Se eu for fazer ele de forma manual, geralmente é utilizado em média de 70% do cooler. A placa acelera um pouco os coolers e se mantém em temperaturas inferiores. Ao contrário do ditado popular, placas de mineração são menos judiadas que uma placa de jogos,
e trabalhe com temperaturas inferiores, porque a GPU não é tão requisitada, ela não sofre uma carga a carga completa dela, porque ela não está gerando toda a parte gráfica, apenas os cálculos. O que faz deteriorar a placa de mineração é que tempo de uso, horas de uso. Tu pega uma placa de um gamer, vai rodar ali na faixa, uma placa dessa roda na faixa de 80 graus, roda 100%, toda a arquitetura dela, ou seja, ela entrega o desempenho máximo e o jogador joga ali 2, 3, 4 horas por dia, 5 horas por dia, quando muito, no geral. Quando tu vai para uma placa de mineração, por mais que ela seja menos requisitada, por mais que ela sofra menos, só a parte das memórias mesmo, que é um pouquinho mais judiado, até por causa do overclock, que acaba subindo um pouco a frequência de trabalho dela, ela simplesmente não desliga. Coloca a rodar e fica 24 horas um dia, no outro dia mais 24 horas, e elas são paradas apenas para algumas manutenções periódicas, porque pega poeira, pega sujeira, oxidação, enfim. Então a placa não descansa, ela está sempre trabalhando, por mais que ela seja menos requisitada, ela não tem descanso. Mas placas de mineração costumam aguentar bastante em produção, depois que elas saem saem de uma rig, por exemplo, então elas têm uma vida útil mais decadente, né? Essa é a principal diferença de uma configuração que tu utiliza para jogos para uma configuração que tu utiliza para trabalho, que é no caso da mineração. Lembrando que eu fiz um ajuste fino, bem superficial, só uma base. Minha ideia não é passar configuração, mineração, não é objetivo meu e nem do canal, apenas para você ter um entendimento de como é que funciona a placa nessas circunstâncias, beleza?